Tem também as opções. Hã? As opções. Quais as opções? Muitas. Campo de possibilidades. Isso. A gente pode conversar um pouco, tirando dúvidas. E a gente pode dormir. A gente pode ficar à vontade, né? Daí também. Eu só não quero começar nada novo agora, porque eu acho que a gente teve um dia bem denso, né? Com muitas contemplações. Então eu acho que era bom dormir com o que a gente olhou e talvez tirar uma ou outra dúvida, abrir espaço para alguma queixa. Acho que se queixar também pode, né? Porque apesar do que a gente está vendo seja simples, não é fácil, né? Então eu queria abrir esse espaço para um chororô, se for o caso, né? Assim, pô, Márcia, você fica falando que esse trem é simples, mas simples não quer dizer fácil, né? Justo por ser simples, se torna um desafio para nós. Então eu entendo, né? A gente está fazendo a maior manobra da nossa vida. A maior manobra que um ser humano pode fazer é o que nós estamos fazendo. É olhar para aquilo que não pode ser visto. Hã? É uma canseira. Dá uma canseira só de pensar, né? Só de escutar isso. É isso. Mas esse cansaço ele é importante, sabe? Tem um livro que é justo aquele que eu comentei, né? Mente Zen, Mente de Principiante. Então, comprem esse livro, leiam, emprestem. Ele é um livro lindo, é um livro para a gente ler muitas vezes ao longo da vida. É Mente Zen, Mente de Principiante, do mestre Shunryu Suzuki. Grande mestre. Anote. E é bonito porque ele não é um livro onde ele apresenta uma didática, ele não é um livro linear. São conversas, aquilo é transcrição de conversas. E a gente vai perceber que os ensinamentos dele é assim, ele vê um pássaro, daí ele vai falar sobre o pássaro. Mas o pássaro foi só uma base para ele apresentar toda a visão de sabedoria do Zen. Aí ele vai falar de coisas simples, do dia a dia, né, sobre uma porta que vem e vai. Daí ele usa a porta, vem e vai, como sendo, né, a nossa própria natureza, né, as coisas entrando e saindo. E nós como esse campo, né, de possibilidades para as experiências. Mas eu lembrei disso por causa desse comentário, né, do cansaço. Então ele diz que se cansar é muito importante. Porque cada vez que a gente se cansar é porque a gente estava olhando para a direção equivocada. A gente estava fazendo um esforço que se mostrou limitado. Daí a gente cansa. Então quem é que cansa? Cansa aquele que está buscando um resultado. Aí quando você cansa é importante, porque você se reconhece buscando um resultado. E aqui não tem resultado a ser atingido. Quando eu falo não tem resultado a ser atingido, é assim, a gente não vai ter um objeto final na nossa prática e dizer, consegui, gente, eu consegui 2, tá vendo? Ó, consegui 2. Sei lá, o que você conseguiu e ainda é 2. Hã? Hã? Tem quem busca? Tem. Não, no sentido de não é quem cansa, não é quem busca. Isso, exatamente. Então, cansa aquele que está procurando um objeto. Só que daí, veja, pode ser simples essa compreensão, não precisa ser complexa, filosófica. Como a gente falou várias vezes ao longo do dia, nós estamos recuando, estamos tombando, descansando na fonte das coisas. Por isso que não precisa esperar algo. Não é? Você está indo no olho d'água ali, da onde as coisas brotam e surgem. Então não tem o que buscar. Se você está no campo das experiências, faz todo sentido buscar algo. Mas aqui a gente está indo na fonte das experiências, é o lugar antes delas surgirem. Então o que você tem para esperar? Nada.
Só que a gente não sabe esperar, a gente não sabe ficar, aliás, a gente não sabe relaxar da espera. Só o que a gente sabe fazer é acordar e esperar que alguma coisa aconteça. Então é normal cansar. Às vezes só de escutar tudo isso, fala, ai, acho que não vai dar nessa vida. A gente tem que ter essa humildade, né, de fazer pequeno, mas fazer sempre. Todo dia, sempre que lembrar. E aí os frutos começam a aparecer. Os frutos é assim, né? É uma visão mais aberta, mais relaxada, uma espontaneidade maior diante das coisas. Mas a gente vai perceber que esses frutos não foi nem o que a gente poderia imaginar. Por isso que não vale a pena esperar nada, porque aquilo que a gente espera é muito pouco do que de fato vai se abrir para nós. A nossa mente ela não é capaz de vislumbrar o que seja sabedoria, o que seja amor, o que seja espacialidade. Ela vai ter referenciais muito limitados para isso. Por isso não espere nada, porque o que você esperar já é pouco. Oh. Olha que lindeza que chegou! Que cor mais linda! Ela tá brilhando, ó. Então falamos sobre o cansaço e estamos perdoados por nos sentirmos cansados. Pode sentir. Só não pode desistir. Sentir, né? Sentir pode. Na verdade, não é nenhuma pergunta. Assim, que eu acho que ela não está com a gente. Assim. Durante algum tempo, eu sempre fui me perguntando sobre como tornar tudo isso mais orgânico, mais interno, né, ao invés de ser uma teoria, né, sei lá, mas que seja realmente interno, do cotidiano, que faça parte da gente. Então, Márcia, eu queria fazer essa colocação, no sentido assim, de como é que a gente pode fazer com que isso seja uma coisa mais verdadeira dentro da nossa experiência. Fazendo esse exercício que eu passei hoje à tarde. Isso é super prático. Eu não vou passar lição de casa nenhuma, assim, né? A gente vai viver já isso. Porque a gente pode receber esses ensinamentos e ganhar variadas práticas. A gente pode, às vezes, o budismo, na sua forma tradicional, né, lá nas origens, é uma trabalheira. Porque você tem que acumular coisas, né, mantras, prostrações, ler, né, certos sutras, tem os monges que decoram isso tudo. Trabalhoso, super trabalhoso. Então, aqui a gente está falando de algo muito simples, já integrado com a nossa experiência. Você, dentro da experiência, você fura o aspecto objetivo, sólido, separado. Você vai reconhecer que aquilo que você está vivendo tem correspondência direta com o teu posicionamento mental, energético, comportamental. Qualquer coisa que você mude nessas esferas, muda tudo à tua volta. A tua percepção das coisas muda. O estímulo que você emite para o mundo muda. As respostas que vêm do universo para você mudam. Você tem a magia. A magia é reconhecida a partir daquele que se faz presente agora. Não é mais um ser de hábito, mecânico, autômato. Não é assim, você bate o olho e acha que viu tudo. Vivo. Nankai Norbu, também, né, o mestre Dzogchen, ele fez a passagem dele agora, recentemente. Né?
é um mestre que Dzogchen é isso, Dzogchen significa a grande perfeição. Tá gostoso aí? Tá, né? Então ele diz que a nossa natureza, a nossa verdadeira natureza é essa condição da grande perfeição natural, a fonte de todas as coisas. E da forma como ele passava os ensinamentos, ele nunca começava de um processo gradual. Ele começava lá do topo, revelando a nossa liberdade. E ele dizia que a principal prática era estar presente. Daí as pessoas, daí passava um tempo, né? Daí passa um tempo, daí vem os alunos para ele. Diz, pois é, mestre Rinpoche, mas eu não está bem, eu não tenho tempo para praticar. Você sabe como é que é a vida aqui no Ocidente, né? Aí Nankai Norbu está no livro dele, né? E parece até um desabafo dele, assim, tipo, ele diz assim: queridos, queridas, fofos da minha vida. Não é assim que ele diz, tá? Mas brincando aqui, né? Só faltava isso. Fofura. É o seguinte. Essa é a minha versão. Assim, eu não te pedi nada. Eu não te pedi que você fizesse prática nenhuma. Eu só pedi para você estar presente. E quem é que pode dizer que não tem tempo para estar presente? Agora responda isso para um mestre. Que vergonha! Não existe nenhuma limitação ao teu redor que te impeça de estar presente. Aí ele arrisca, ainda ele diz assim: nossa, algumas pessoas vêm e dizem para mim, eu não posso estar muito atento porque senão eu não consigo trabalhar direito. Eu tenho muitas coisas para fazer. Eu não posso fazer a prática no meio do meu trabalho. Baby. Não entendeu nada. Quando nós estamos presentes, atentos, né, fazendo uma coisa de cada vez, a nossa própria experiência de tempo é outra. Dá a sensação que o tempo se dilata, que a gente faz coisas que... E mais importante ainda, você não tem a sensação de desgaste ali, que você correu atrás do tempo, que você estava atrasado, atarefado. Isso é óbvio, só nos cabe fazer uma coisa de cada vez. E vai... Não é mais uma questão, aquele que descobre, né, o poder da presença não está mais limitado a esse poder do tempo cronológico. Diga, meu amor. Quando a gente vai dormir? Já, eu sugeri isso, que a gente ia conversar ou dormir. E estamos aqui conversando ainda. A gente vai dormir. Você está com sono? Eu acho que não. Então essa é a simplicidade da prática, né? A gente fica criando uma fantasia de que tem algo a fazer, porque nós temos essa memória no Ocidente, né? Antes de eu trabalhar, eu tenho que estudar, aprender o que eu vou fazer. Eu não sei aprender fazendo. Dificilmente, né, a gente se submete a isso. A gente tem a sensação que tem que treinar, tem que saber muito. E olha, às vezes a gente vai para o campo de trabalho empurrado, porque diz, não, mas eu não estou preparada, né? Então aqui é a mesma coisa, parece que a gente fica num ensaio, lendo muito, fazendo prática formal, e daí sempre se pergunta, mas como é viver isso? Então aqui a gente está tentando fazer isso, sabe? Desritualizar, desmistificar e colocar isso no chão, onde só nesse lugar eu posso entender as possibilidades dessa consciência primordial. Se diz que a iluminação do Buda só se completou quando ele levantou, não quando ele estava meditando e superando os obstáculos internos, liberando as suas emoções, entendendo a natureza da mente. Se diz que a iluminação se completou quando ele voltou para o mundo, quando ele encontrou as pessoas, encontrou os lugares, passou a ter as experiências, só que levando o sentido da liberdade, o perfume da liberdade. Quando ele olhou para as pessoas, encontrou elas em complicação e passou a oferecer o remédio do Dharma. Então é fundamental que a minha meditação me leve para o mundo. Mas a gente não precisa ficar num campo de aquecimento por muito tempo, sabe?
Eu sinto que a gente está num tempo de muita abertura. Tamanha é a urgência, né, do planeta, que as pessoas acordem. Então, tudo bem fazer. Eu comecei hoje à tarde a falar, podemos fazer a prática formal em casa, essa meditação da atenção plena, né, como lidar com pensamentos, vai desenvolvendo mais liberdade. Mas não seja esperto, seja esperta, seja malandra, seja bem malandra. Botou o pé para fora de casa, vai fazer esse exercício de integração. Qualquer momento há espaço para o teu silêncio. Por dentro das experiências você pode estar silenciosa, sem ficar julgando as coisas, controlando as coisas. Mas você tem que estar presente para perceber isso. O que mais? Ou vocês querem ir dormir com a Clarinha? Assim, a minha impressão é que dentro desse processo existem inquietações também, assim, a gente não pode, não é só gostosinho, né? Porque no momento em que a gente, essa coisa das múltiplas possibilidades, e a gente tem que se abrir, recuar e ver o que está acontecendo, a gente reconhece um monte de coisa também que não reconhecia antes e que pode trazer uma inquietação. Então, mas tem saída. Não, eu sei, né? Tem saída. Mas às vezes existe um certo esforço para você retornar, porque eu estava observando mesmo o que aconteceu agora, né? Nessa última parte da noite. A gente teve uma aula de yoga, a gente sabe como se comportar na aula de yoga. A gente tem puja, a gente sabe como se comportar na puja, a gente sabe se comportar no jantar. E de repente ocorre tudo com um automatismo. Todo mundo bem educado, né? Exato. E aí você precisa lembrar de dar um passo atrás de vez em quando, e isso pode ser que em determinado momento cause uma inquietação de você... Destoar do grupo? Não destoar do grupo. Mas de você se compreender como tendo escolhas e automaticamente, talvez em determinado momento, seja mais fácil. Então, em outros momentos você vai automaticamente, você pode também ir automaticamente para o sofrimento, né? Então, o automatismo, a gente está querendo justamente se distanciar, se desaprender esse automatismo, né? Mas enfim, esse é o comentário. Às vezes pode causar inquietação. Sim. No momento em que você enxerga coisas. Mas aí eu diria que uma porta de saída, assim, sabe, a mais rápida seria a gente não pessoalizar aquilo que sente. Eu acho que isso também é uma malandragem. Você viu que isso aqui é retiro de malandro. Tenta olhar tudo que vier como memória dos antepassados, como se estivesse vendo um álbum vivo em você. Sabe, despessoalizar, não achar que aquilo é um problema teu, que aquilo diz respeito a você, a uma vida, que tem algo para ser corrigido, algo para ser sustentado, algum tipo de melhoramento. Isso é muito interessante. Quando vier uma emoção, lembra de pai, lembra de mãe, lembra de avós, de bisavós, de tataravós, até onde der. E aí imagina uma cachoeira atrás de você, aonde essas emoções, essa forma de se comportar veio se derramando. E as pessoas assim completamente abertas, ingênuas, recebendo isso e achando que é delas, é nosso. Então isso já ameniza um pouco a própria fixação que a gente tem nisso, de achar que tem que fazer alguma coisa em relação a ele. Essa ansiedade é isso. Quando surge uma emoção, algumas ideias, memórias, não passa na nossa cabeça a possibilidade de só deixar aquilo vir e desaparecer.
o nosso impulso é de faça algo com isso. Resolva. Resolva, tá? Então, o nosso retiro, a gente está numa base muito interessante, porque essa não é uma base de resolução causal das coisas. A gente está tentando estabelecer a base da liberação. Você deixa aquilo ser do jeito que vem, mas você não toma para você. Você não tenta nem consertar, nem levar para casa, por mais bonito que seja, nada. Você vai olhar essas coisas na dimensão em que elas existem. Pensamentos, emoções, memórias, sonhos, isso está tudo numa dimensão abstrata. Não precisa fazer nada com isso. Isso vem e vai como nuvem. Se você já começa a desenvolver um mínimo de silêncio, você reconhece que isso é uma abstração. E que se você só relaxasse sem interferir, aquilo não permanece. Algumas coisas talvez insistam em permanecer porque nós nos habituamos por muito tempo em acolher isso, em fazer algo com isso. Comentei isso hoje, né? Quando você reage a um tipo de emoção ou pensamento, você sela o próximo retorno. Você dá o bilhete de retorno para o bichinho, para a bichinha. Mas se você agora se consegue silenciar, relaxar e não resolver, você agora é como se estivesse dando uma ordem de despejo. Aquilo não tem morada, isso não vai ter morada no teu coração. Márcia, Tudo bem? Tudo bem. Eu acho que é justamente essa questão de coisas muito antigas. Isso. E a gente, principalmente quem já fez terapias e tal, acha que tem que resolver. Eu acho que é isso, né? Você não nega, né, a manifestação daquilo, então não quer dizer que assim, não, isso não existe. Não existe, mas como isso existe? E não é só meu, né? Assim, as manifestações, né? São nossas. Isso. Isso é legal, acho. Ficou melhor, Vocês ficou? também. Ficou melhor. Uhum. Isso seria então liberar as emoções na sua própria base. Isso. Quando é descrito. Liberar as emoções na sua base. Então né? quando surgem essas emoções, nem ignorar, nem reagir, mas apenas observar. Isso. É interessante porque senão algumas pessoas vão achar que isso é uma alienação. Né? Não, você está negando a raiva, você está negando o medo, a gente não está negando. Só que agora a gente está olhando como isso de fato é. Isso é uma abstração, dotada de energia, sim, já falo, meu amor. Só que tem por dentro a natureza de ir e vir. Não tem uma natureza sólida que se instala. Isso é liberar na base. É você deixar aquilo se manifestar, dançar, rodopiar, né, com efeitos especiais, inclusive. Mas você fica ali só como espectador. Né? Testemunha primordial. Quer dizer? É que a gente tem que, não pode perder sua família, Não pode. porque ela é a coisa mais importante da sua vida e é quem protege você mesma. É verdade, meu amor. A família é muito importante. Né? Foi através do papai e da mamãe que a gente conseguiu ganhar esse corpinho e tá aqui nesse mundo, né? A mamãe e o papai dão de comer, levam para a escola, né? A gente vai manter, nossa, um amor enorme para sempre. Igual quando uma frutinha me deu alergia e a mamãe tá passando olhinho. Oh, Jesus, que delícia ter mamãe, né? A gente sabe. Querida. Verdade. Conta minha malandragem. Tá malandra, né? Você tá com uma cara mesmo. Porque quando eu tô meditando, a sensação, né, que isso pode ser uma pegadinha também, é que aquele lugar também é muito confortável, né? Você pode também se apegar a isso, né? De querer sair daquele lugar e ficar, né, ali. Porque é bom também, né? Sim. E aí, mas você tem que ir pro mundo, você vai pro mundo e você deve ser botitita, né?
né? Como assim, eu ainda não alcancei a iluminação, mas o que eu consigo fazer? Eu consegui, assim, eu acho que eu tenho conseguido desenvolver muita confiança no Dharma. Mas eu tenho que estar no mundo, eu não posso ficar lá, né, meditando, me retirar e ir para as montanhas, eu tenho que estar no mundo. Poder você pode, mas né? Posso mais ou menos. É. Poder posso, É. mas não Mas nesse posso. momento a gente pode, não pode, é, pode. é. Né? Mas tudo bem, uma brincadeira. Vai. Mas o fato é, vamos tá, pode, não pode, mas estou aqui. E aí eu comecei a desenvolver algo que assim, eu confio muito no Dharma. Estou no mundo. Aí em todas as situações eu passei a dizer para mim mesma, assim, qualquer situação eu digo assim, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu olho para as coisas, eu vejo o mundo, é como se fosse quase a vacuidade para mim, né? Mas é esse tudo bem, assim. Então, independente do que eu sinto, antes de eu... Porque tem horas que você não consegue parar, né? Assim, né? Então eu digo mentalmente para mim, tá tudo bem. A questão que eu coloco é essa. Esse mecanismo que a gente vai desenvolvendo como ocidentais, né? Criando essas meio que estratégias individuais, né? Também para poder praticar. Isso pode virar também uma pegadinha, assim, pode, sabe, o quanto que eu também, assim, desenvolver isso e não, porque eu silencio, mas isso tudo bem também vira isso, né, vira uma ação discursiva o quanto que isso pode virar, eu não sei explicar, assim, mas eu sempre olho e digo, penso, quase uma mantra, né? E mesmo feliz, assim, você pode, é como se fosse assim, você pode sentir isso, né? Mas pode também ser uma estratégia mental de alguma coisa que eu não sei explicar, é como se isso surgiu desse processo, né? Mas assim, ó, chega uma hora, se isso não for de fato algo que é genuíno, que traz a liberação, você vai reconhecer que isso talvez funcione para algumas coisas e não funciona para outras. Daí você vai entender que você não foi com prajna paramita, né? Aquilo que torna igual o que é desigual. Não, para algumas coisas você consegue dizer tudo bem. Agora tem algumas não. Aqui a coisa não está nada bem. Então a gente vai perceber que eu consegui desenvolver alguma habilidade de cruzar por algumas experiências, mas foi uma habilidade da pessoa ainda. Então cada um de nós como pessoa, e quando eu digo isso é a pessoa histórica, né, com o seu background, né, de experiências, de memórias, de ancestralidade, algumas pessoas têm isso, né, elas têm resiliência para umas coisas, os outros têm para outras, né, diferentes níveis, né, de limite, de tolerância. Então e ao longo do tempo a gente pode expandir as capacidades da pessoa. Mas aqui a gente está indo um pouquinho além, né? Porque enquanto for a pessoa desenvolvendo, né, fazendo uma musculação emocional e mental, chega uma hora ela diz, daqui não dá mais. Aqui eu não posso tolerar isso. Aqui a minha dignidade está em risco, não posso. A vida se encarrega de mostrar o limite da pessoa. Aí a gente agradece. Daí quando vem uma tragédia e mostra, você não estava aí toda poderosa, não estava aí com esse teu salto super alto. Daí a gente agradece, porque agora é uma oportunidade para a gente olhar o que de fato importa, perceber onde estavam os enganos, recuar, ganhar um olhar mais profundo. Agora, algumas estratégias, assim, ainda nessa musculação, assim, pode ser um equívoco, mas não parece isso, que se você se retira, eu tenho ainda né, que eu sei que não é, mas eu ainda, se você se retira do mundo, você, assim, se retira, assim, vai para um retiro fechado, você consegue, pronto,
a questão é essa, assim, parece que no mundo, sem ter tido um preparo, sem ter tido uma base, né, e a gente fazer esse processo, né, no mundo, me parece que se você não parte de um mecanismo ainda, claro, frágil, mas dessa musculatura, parece que fica muito difícil, né? É desafiador. Muito... Mas daí pensemos menor, entende? É assim, não, a gente pensa grande, mas faz pequeno, né? Eu falei hoje, não olhe para a iluminação como algo que está no final de um corredor, de uma estrada. O que a gente está tentando olhar aqui, eu falei hoje, né? Chão e céu. Então, a cada instante, o que você pode fazer a respeito do que está ocorrendo agora? A todo instante você precisa estar acelerada e preocupada? A gente vai descobrir que não. Aí a gente diz, vou fazer um retiro. Ah, daí se rasga inteiro, se despede, vai ter que pedir licença, vai ter que fazer, nossa, uma ginástica. Para depois chegar no retiro e sofrer, porque se rasgou, porque está com medo, não sabe se fez a coisa certa, será que eu deveria ter ido? Ai, estava tudo tão bem, eu já estava quase me aposentando. Retiro é ótimo. Quem tem conexão com o retiro, faça. Mas eu acho que no Ocidente a maioria das pessoas não tem conexão com isso. O nosso passado afetivo e emocional é muito diferente do passado afetivo e emocional dos orientais. Nós somos um grudezinho, nós somos família lambi-lambi a maior parte. A gente gosta de proximidade, difícil se separar. Então os retiros se tornam muito duros. Se for fazer retiro, começa tranquilo, no fim de semana, 10 dias, um mês. Mas eu diria, seja mais ainda esperto. Torne cada momento, cada passo, cada respiração o teu retiro. E eu vou falar isso porque eu fiz retiro. Então eu não tô negando o poder do retiro, mas eu já vou dizendo o que eu achava que eu tinha que fazer só no retiro, e daí eu reconheci que eu podia ter feito a qualquer instante. Então tem ensinamentos do próprio Guru Rinpoche. Faça do teu corpo a sua caverna de retiro. Nós temos muitos momentos completamente de folga. Mas daí a gente prefere, vamos dar real aqui, né? A gente prefere um barzinho, um cinema, fazer a unha, pintar o cabelo, Netflix, que é super legal, né? Ler um livro, dar uma namorada, que também é super legal. Vou fazer a feira, vou limpar a geladeira. Gente, a geladeira, faz tempo que eu não limpo a geladeira. Olha, sejamos muito francos. Isso que Nankai Norbu fala, as pessoas vêm e dizem que não tem tempo, mentira! Na real, mentira! Você que está enchendo, entupindo a tua vida de coisas e dizendo que isso é prioridade. Você estabeleceu coisas como prioridade. E agora, lá no campo das experiências, não se vê livre disso. Todo mundo, não vou olhar para ninguém agora, todo mundo pode sim encontrar espaço a qualquer instante. Podem ser pequenos momentos como o que eu falei hoje, no meio de qualquer coisa. Mas você certamente tem uma manhã de sábado, você tem uma horinha ao longo do teu dia, alguma coisa ocorre. Todos nós sabemos que existem momentos do dia, acho que salvo mãe, né? Principalmente quando o bebê... Agora já dá, né? Quando é bebê pequeno a gente sabe que não dá, né? Mas por isso que daí as mulheres já vão sendo espertas, já vão treinando antes. Aí quando tá amamentando, tá ali assim.
Aí troca. É a roda. Para Sankade. Pronto. É assim. A gente sabe que tem coisas delicadas, mas a gente aqui sabe que existem muitos momentos, muitas folgas. Só que nós estamos habituados a nos distrair, a fazer alguma coisa. A gente só sabe se nós hoje só nos sentimos vivos fazendo algo, experimentando algo, acontecendo. A gente, agora nós vamos descobrir a vida, sentido, né? Essa vida com todo o seu potencial, mas antes das experiências, antes delas acontecerem, antes dos encontros, antes dos papéis. E depois por dentro dos papéis, por dentro dos encontros, por dentro das experiências. Aí isso não se perde. Aí vale a pena. Porque a gente está colocando as coisas no seu lugar. As experiências não estão acima da minha inteireza natural, do silêncio. As emoções agora, elas não me afundam. Não estou achando que elas me engolem. O que é isso? Não vou sucumbir ao desespero, à desesperança, à ansiedade, porque agora eu sei que as emoções são como nuvens. Eu até sorrio para elas agora, a cara que elas vierem. Eu entendi tudo. A gente está aberto para ser compreendido, que se torne mais contemplativo. Aí, se for o caso de fazer um retiro longo, ele vai acontecer naturalmente. A gente vai tomando tanto gosto pela solitude, pelo silêncio, pela paradinha. Fala assim, nossa, agora eu podia fazer um retiro de 3 meses. Clarinha fica com a gente e a mamãe vai ficar 3 meses em silêncio, né, Clarinha? Pode? Pode, Clarinha? Só se eu ficar lá no rio com meu pai. Isso, então tá. Olha lá, a mamãe tá liberada. Tá, viu? Então, sejamos francos, olhemos para a nossa vida. O que é que eu estou fazendo com o meu tempo? O que é que eu elegi como prioridade? O que eu posso fazer a respeito disso? Na minha opinião, pobre e pequena, eu diria que hoje para o Ocidente o melhor exemplo é daqueles que conseguem despertar sem retiro. Porque esse vai ser um exemplo para a maioria. As pessoas muito disciplinadas, regradas, elas não são infelizmente não são um bom exemplo para os dias de hoje. Porque as pessoas não se sentem em condição de fazer isso. Mas aí eu vou falar uma outra coisa para vocês. Aquele que escolhe, que faz essa escolha do despertar, essa pessoa, na verdade todos nós estamos naturalmente abençoados. Mas quando uma pessoa escolhe seguir as recomendações para despertar, essas bênçãos, elas se tornam reais, praticamente físicas, porque você se abriu para elas. Não vai te faltar nada. Porque é para isso que a gente nasceu. A gente nasceu para despertar. A gente não nasceu para ser operário, operária, concursado. Que isso? Reduzir muito, né? Nossa! Não pode. Por que se fala que é vida humana preciosa? A Terra foi abençoada por esses seres que passaram por aqui e despertaram. Então não falta nada na Terra, não falta nada no nosso corpo humano, nada na nossa inteligência. Então quando um ser humano faz essa escolha, ele ergue o dedo, né? Eu quero, eu aceito. Nossa, se diz... Olha que frase linda que tem no budismo, né? Se você der um passo em direção aos Budas, eles dão 1000 na tua direção.
Então, o que a gente vai receber em troca dos nossos esforços aqui, né? Eu vou abrir mão, ok, esse final de semana eu não vou fazer a unha, tá bom. Zilda, não vou fazer a unha, tá? Semana que vem. Beijo, tchau. Ela surgiu aqui, não sei quem é. Tem uma Zilda manicure? Aí quando você fizer esse super grande esforço de não fazer a unha nesse final de semana e falar eu vou fazer silêncio, o que vai ocorrer, né, o que o universo vai mover para que você mergulhe, aprofunde, desperte, incomparável, incomparável, inexprimível, inconcebível. É desse jeito, gente, é completamente desproporcional. E a gente fica nesse milindre. Será que faço ou será que não faço? Ai, não sei. Não sei. Mas eu acho que não é essa questão de melindre, eu acho que é fuga mesmo, sabe? É, mas é milindre. É fuga mesmo, é porque Sim. a gente gosta mais de sofrer. Eu acho que essa é a questão. Não é milindre, é opção. Não, milindre é uma forma, eu tô brincando aqui, eu tô fazendo piada, né? Não, Mas- é uma opção pelo sofrimento. É uma opção pelo sofrimento. Adoro sofrer. Aí, Meu próximo figurino. Ai, que tudo. Né? Eu podia ser uma bonequinha de papel agora, né? Vou colocar aqui na frente. Mas quando eu falo melindre é medo mesmo, né? A gente fica ali assim. O Lama Santen dá esse exemplo, né? Como uma garrafa de água do mar, tapada, né? Com uma rolha, boiando no mar, e a água dentro da garrafa pergunta: o que será de mim, né, se essa garrafa quebrar? Então isso somos nós, né? A gente hesita em ser oceano. A gente prefere ficar ali, né? No nosso buraquinho. Mas aí, como eu falei, pensa grande, né? A gente abre a visão, faz esse super sobrevoo, né? Assim. Mas daí começa pequeno, começa humilde. O que eu posso fazer a cada instante? Como é que eu posso manifestar uma presença com mais qualidade? Se eu consigo exercitar essa liberdade, essa flexibilidade diante das atividades tão opressoras assim, todo mundo vai descobrir que tem essa margem de manobra. Aí começa a acontecer. Você vai gotejando, 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 daqui a pouco ele transborda. Então, a gente vai ficar com muito medo se a gente pensar longe, falar assim, nossa, família, trabalho, você outra pessoa. Não, isso é tudo elucubração desnecessária e inútil, né? Ela se torna um obstáculo. Claro. A proposta do Dharma é assim, seja mais frouxa. Eu brinquei no último encontro, né? Isso aqui são técnicas afrouxativas. Só isso, gente. É como ir na costureira, a roupa estava apertada, você vai falar assim, moça, o moço, é o seguinte, esse negócio aqui eu não consigo nem respirar. Eu sento e sempre rasga. Dá pra fazer um fundo diferente? O Dharma é isso. Ele só vai nos afrouxar daquilo que está apertado. Só isso.
mas eu não posso. Que horas são? Que dia é hoje? Aí surge, a gente não sabe nem que bicho é esse. Surge uma entidade dentro de nós e diz, você não pode descansar. Você tem muitas coisas para fazer. Você está sendo louca, só louca. Quem vai pagar tuas contas? O que teus pais vão dizer de você? E a sociedade, enfim? E os meus amigos da faculdade que estão todos empregados? E eu tô aqui ainda, fazendo entrevista? Vai rolar de tudo. Vai rolar todo tipo de cobrança interna, de comparação. Mas pronto, já não abrimos o jogo aqui nesse nosso encontro? Já não vimos que é assim mesmo? Agora relaxa. Pensa Lama Santen, um acadêmico, cientista, professor, físico. Diz que até hoje ele é considerado louco na universidade. Aquele professor maluco que virou budista, virou mestre. Quá, né? Imagina como aquilo deve estar assim. Nossa, o Lama Santen não dorme, né? O Lama Santen continua tendo a visão, né, maravilhosa. Às vezes ele vai explicar os fenômenos físicos e fica só assim, uau! Ele não perdeu nada daquilo. Mas o que ele fez? Ele ampliou. Ele tem aquilo, só que ele tem agora o espaço. Ele não fica com o pedaço, né, da ciência que foi, né, aberto para ele. Ele foi examinar o poder da consciência que gera aquele pedaço. Então é isso, né? Não se preocupem, você não vai perder o emprego, mas provavelmente você vai fazer outras coisas da sua vida. Provavelmente você vai ser convidado a ficar no seu trabalho e vai ganhar promoção. Mas daí não aceite. Não aceite a promoção, porque daí a coisa piora. Você diz muito obrigada, foi ótimo, amei ver vocês, mas estou sentindo um vento aqui impossível. Aí você vai ser levado. Eu falei hoje, né? A gente está andando por aí. Quando você se solta da mente que diz vá para cá e vá para lá, que é esse impulso kármico dos hábitos, e você começa a ficar mais aberta, você vai reconhecer essas forças maiores de sabedoria guiando e te levando para onde você precisa ir, para onde vai ser melhor. E vai acontecer isso. Às vezes o nosso trabalho vai se tornar obsoleto diante daquilo que agora a gente está vivendo. Aí nada te segura. Se você está hoje se sentindo presa ao teu trabalho, é porque você está vendo ainda alguma coisa lá que é importante para você. A hora que você liberar isso dentro de você, nada mais te segura. Nada. Aquilo perde o lastro. E aí a vida muda. Aí você flui. Então, todas as justificativas que a gente está dando agora para não despertar, para não meditar, é porque a gente tem interesses no mundo. Eu tenho interesses. Vamos dar real também, né? Isso aqui eu não estou afim de abrir a mão, né? Tudo bem, fica ali. Mas faça ali dentro isso. Até que você vai ver de novo o lugar das coisas. Tá? A gente tem muita fé no samsara, né? Isso. Não é, você falou a gente gosta de sofrer, né? Mas eu não acho que seja exatamente isso. É que a gente acredita que vai dar certo. Exatamente. A gente não cansou o suficiente. É. O Alan Watts fala do basta. Não deu basta. Deu basta pela metade. Aí vem pro retiro. Mas aí melhora as coisas. Aí melhora. O problema é que melhora. Melhorar o Fica assim. Eu acho que foi com a Márcia, assim, né? Um vídeo. Você fala. Acho que é você. Não cozinhou bastante. Eu usei esse termo algumas vezes, né? A gente precisa cozinhar, né? Assim, ficar ali, assim, no caldeirão da prática. Nossa, mas me não, Eu vou ficar nesse banho-maria aqui, assim, né? literatura, né? Vamos. É isso mesmo.
Tem a frase do Zen, né? Não tenha pressa, só não perca tempo. Acho ótima essa frase, né? Não tem o que você possa apressar. Mas você tem, momento a momento, a possibilidade de estar presente e fazer algo a respeito. Né? Não tem como acelerar nada. Não está sob o nosso controle o despertar. Mas está ao nosso alcance cultivar essa presença momento a momento. Faça isso. No mínimo, pratique a atenção plena. Tem um mestre que diz isso, a atenção plena é como se fosse o embrião da consciência primordial. Tem um outro mestre que diz que é Baby Rigpa, né? Como se fosse a sabedoria bebê. Então, o embrião da sabedoria, o embrião da presença primordial é nós como pessoas históricas, né, cheias das historinhas, praticando a atenção plena. Então, eu estou aqui e sei que estou aqui, eu respiro e sei que respiro. Eu olho para a Clara e eu sei que a Clara está aqui. Mas agora eu vou fingir que eu não vejo a Clara, né, para ela poder fazer o que ela quer. Então, é assim, consciência presente. Isso está nos sutras do próprio Buda. Eu respiro e sei que respiro. Eu como e sei que como. Eu ando e sei que como. Ando e sei que ando. Eu ando e sei que como. Eu ando e não sei como. Mais ou menos isso. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Por exemplo, você pode sentir alguma coisa aqui. Nossa, um bilhete. Ai, pior que a tia não enxerga as coisas. Ai, Jesus, que eu vou precisar de alguém para ler isso aqui. A gente pode, por exemplo, no começo da meditação, não ter controle sobre os pensamentos. Mas pelo simples fato de você saber que está pensando, já faz toda a diferença. O que você escreveu aqui, amor? Vem ler pra mim. Não? É o nome da gente. É o nome da família? A gente vai pôr no puja, nas orações. Muito obrigada. Então faz isso, ó, coisa super simples. Vai parecer que não é nada. Vai parecer muito pouco. Mas acredite que isso é o início da revolução. Vamos dormir? Vamos? Vamos dormir, Clarinha? Tá na hora, né? Então tá. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem Locho Sumni Chezalin Sasum Chaparpel Droju Josunamada Midral do Sungele Show. Muito obrigada. Descanse.
descansem, relaxem. E eu espero que a gente consiga se encontrar amanhã de novo, né?